Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial, agora no Rumble ou no ODC e eventualmente no O Farol do Brasil, conforme o assunto. Se ele não for muito espinhoso, ele passará também pela plataforma do YouTube. Hoje vamos falar sobre a viagem do satânico Dr. Nine na Europa, aonde ele foi mais uma vez fazer a sua missão, junto com a sua trupe, de entreguismo dos recursos naturais do Brasil. Foi a viagem que ocorreu agora na França, aonde ele participou de uma quarta conferência sobre os oceanos. E a gente já falou há muitos anos atrás que existem vários painéis da ONU e o dos oceanos parece que nunca aparecia, como também os painéis polares. Pois bem, desde o Ano Geofísico Internacional de 1957, né, estendido até 59, nós já tínhamos dois comitês científicos, né, o SCAR e o SCOR, que eram comitês científicos, um para a pesquisa antártica, o SCAR, e outro para pesquisas oceânicas, o SCOR, que de alguma maneira já faziam um pouco esse desserviço da ciência nos últimos 15 anos. Porém, né, não surgia aí um painel sobre oceanos, não surgia um painel sobre criosfera, sobre as áreas geladas do planeta, não só as partes polares, porque o próprio IPCC fez um jeito de colocar isso dentro da sua, vamos dizer assim, do seu arcabouço ali, do seu plano de domínio. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre isso e explicar as consequências que foram tomadas aí recentemente. Então, vamos lá. O IPCCO é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas dos oceanos de criosfera. Não é exatamente um painel independente, mas apenas um puxadinho do IPCC convencional, onde se confecciona outro relatório tão estúpido quanto os outros, nos mesmos moldes do climático, chamado então de SROC. Então, o que é o SROC? Special Report on the Ocean and Cryosphere in the Changing Climate. Olha só que interessante, né? É um relatório especial do IPCC que se concentra especificamente nos impactos das mudanças climáticas nos oceanos e na criosfera. Então, o clima está lá mudando e aí ele tem um impacto nos oceanos e na criosfera, sempre uma coisa negativa. Mas é interessante que eles sempre usam a mesma estúpida receita de bolo, né? A receita de bolos dele é sempre dividida em três partes. A primeira é avalia o estado atual do conhecimento, então uma autoavaliação do conhecimento sobre as mudanças nesses ambientes. Na verdade, é uma enorme descrição do que está sendo observado. É simplesmente isso. Aí eles atribuem todas essas variações, as coisas que eles estão observando no decorrer do tempo ao homem. É uma estupidez sem precedentes na história da humanidade. Aí vem a segunda parte, que são as implicações e os riscos futuros, que eu chamo da ira de Gaia, né? Então, quais as implicações dessas mudanças? Quais os riscos futuros? É futurologia, bola de cristal. Aí que começam a surgir aqueles cenários ridículos. Eles também fazem a mesma coisa. E sempre vem a terceira, né? Você então primeiro criou todos os problemas, agora você vem vender as soluções, além de propor medidas de adaptação e mitigação. Então, cria as restrições, os problemas, o medo e vende os seus produtos, né? Aquele catálogo maravilhoso de produtos. E eles sempre usam aquele raciocínio circular, né? As explicações deles são sempre a mesma. Por isso que eu falo para todas as pessoas, quando você aprende a primeira vez e entende o processo, todos os outros serão análogos, não muda absolutamente nada. Vamos lá para o raciocínio circular dos caras. O homem usa o meio, então ele usa o meio para se desenvolver, ele usa o meio para a sua subsistência, para a sua produção, né? A sociedade vive de produção, e aí eles vão dizer que essa produção muda o meio. Então você tem que fazer alguma coisa
na sua produção para que ela não mude o meio. Olha só como que é a ideia desses caras. Então, os Rock fornece novas evidências dos benefícios de limitar o aquecimento global. Então, eles já assumem que existe um aquecimento global e dizem que tem evidências novas, que são todas modelos de computador, e tem que limitar o aquecimento global ao nível mais baixo possível. Então, eles acham que realmente é possível controlar a máquina climática do planeta Terra. Em linha com quem, então, tem a associação com o IPCC direto, a meta estabelecida no Acordo de Paris. Então, você já entende que está tudo aí amarradinho. Ele destaca que reduzir fortemente as emissões de gases de efeito estufa, aquela coisa que a gente sabe que não existe na atmosfera, mas aí vem os detalhes, proteger e restaurar ecossistemas. Então, vejam só, proteger, então você imobiliza os ecossistemas e restaura. O que é restaura? É voltar às condições naturais, aquelas que o homem já está a utilizar. Prestem atenção nas descrições que eles colocam aí. Por isso que eu falo, tudo é sempre preto no branco e ninguém pode dizer que depois que não sabia. E depois vem lá o e gerenciar cuidadosamente, ou seja, vai ter dono isso daí, o uso dos recursos naturais. E aí vem a palavra, o verbo ali, pode, ou seja, não tem nenhuma certeza, notem bem isso, que nós vamos falar mais para frente das outras coisas que vão aparecer, pode ajudar a preservar o oceano e a criosfera. Então, eles não têm nenhuma certeza de que isso possa acontecer, então está sugerindo, olha, proteger, ou seja, imobilizar e restaurar, voltar ao estado natural e gerenciar isso com a força do Estado em cima de pessoas e de métodos de produção da sociedade, né? Um cabresto lá pode, não tem nenhuma certeza científica, ajudar a preservar o oceano e a criosfera. Imagina só o homem que vai dizer que vai tomar conta de 3/4 do planeta Terra, né? Vamos lá. Oferecendo oportunidades, sempre tem lá, então, oferecendo, né? São os serviços. Quem vai ganhar dinheiro com isso? Oferecendo oportunidades para adaptação a mudanças futuras e mitigando riscos para os próprios meios de subsistência. E aí que vem o raciocínio circular de sempre, né? Se você usa uma área de agricultura, por exemplo, você já usa aquela área por causa do determinado clima que naquela região favorece aquela agricultura. Aí os caras vêm com a desculpa de que você está usando aquela área por chamar uso da terra, e isso muda o clima e aí atrapalha a sua subsistência. Mas espera aí, eu já estou lá porque o clima é favorável para aquilo. E isso é a mesma coisa nos oceanos. Na criosfera, então, isso não tem nem pé nem cabeça, né? Entendam só como isso nem tem pé nem cabeça, mas eles acham que você está usando alguma coisa lá na Amazônia, está mudando a Antártida, por exemplo, né? Esse aí é o devaneio dessa gente. Por isso que a gente alerta, olha, tomem cuidado com esse pessoal, porque eles só têm titica na cabeça, só vão falar bobagem e continuam sempre a falar bobagens. Inventam essas coisas e aí você usa um negócio, por exemplo, usa um pedaço do planeta, aí isso daqui muda o clima, mas você usa aquilo por causa do clima, agora que você mudou o clima, você tem que mudar o seu negócio. E fica nesse raciocínio circular, né? Aquela idiotice que a gente fala da árvore faz chuva ou a árvore está lá porque tem chuva, né? Eles ficam trocando aí as coisas, mas isso é de propósito, tá? Então vamos lá. Será que isso é feito em cima de ciência consolidada? Bom, as propostas elencadas nesses painéis de relatórios seguem outro tipo de relatório mais pérfido ainda, o Protect Planet Report. Então, é o relatório de planeta protegido, com um perfil totalmente enviesado que pretende difundir a ideia de imobilização total da natureza contra o uso humano. Então, eles não querem que existam humanos no planeta Terra. Eles não querem. Como a gente mostrou lá, a teoria da pirâmide da dominação, como eles criam esses diversos painéis, ainda tem painéis anexos, que nós vamos tratar ainda em futuro, se for possível, se não tiver censura total. Eles estão dominando tudo isso daí porque eles não querem o ser humano na natureza. Eles querem criar um novo Éden. E o instrumento serve de suporte a um dos maiores cânceres já criados, que eu já falei várias vezes aqui para vocês, que é o IPBES, certo? O painel intergovernamental da biodiversidade e de serviços ambientais. Também, às vezes, em vez de painel, é plataforma. Então, veja só, a natureza presta serviços ao homem.
Lembrando, a gente já alertou isso, a FAO, da Comida e Agricultura da ONU, está ligado com essa gente. Então veja como os métodos de produção da sociedade, inclusive a sua subsistência na produção de alimentos, estão ligados com essa gente. A gente que não gosta de homem, de seres humanos na natureza. É nesse relatório que encontraremos os compromissos ambientais que o Brasil vem assumindo e que recentemente chancelou a entrega de 30% das nossas áreas costeiras e marinhas ao processo de controle ambiental global. Então, na versão de 2024, eles já estão mostrando mais os avanços disso daí. A gente prova, né? Como a gente sempre diz, quando a gente fala aqui, a gente prova. Eu falei alguns anos atrás, lá em 2022, o pessoal achou que isso era uma mentira e tal. Falei, cara, vão ler os relatórios. Procurem as informações, porque essas coisas passam batidos. Então, aí, áreas de particular importância para a biodiversidade e funções ecossistemas e serviços. Como assim, áreas de particular importância? Então, esses caras estão escolhendo as áreas que eles querem. Adivinhem o que vai estar lá? As principais bacias hidrográficas, as principais nascentes, onde nós temos os grandes aquíferos, esses são os primeiros, os primordiais. E lembre-se, você não pode usar água para a agricultura, mas você pode usar água para fazer hidrogênio verde, gerar energia verde. Então, olha como é um disparate entre as conversas dessa gente. Mas está lá. Quando a gente avisou isso, ninguém deu bola. Então, na COP de 2022 do IPBES, né, como todos os painéis, o IPBES também tem as suas COPs, lá em 22, eles travaram 30% das terras emersas e oceanos. Então está aqui, foi dia 7 de dezembro até o dia 19 de dezembro. Detalhe, essas COPs, em geral, acontecem sempre no final do ano, quando está todo mundo distraído, e no caso específico do Brasil, já tinham acontecido as eleições, então estava aquele burbúrio gigantesco, inclusive internacionalmente, e os caras aproveitam para passar essas coisas. Então vamos lá. A Conferência de Biodiversidade das Nações Unidas de 2022, das partes da Convenção da ONU, por isso chama-se COP, sobre diversidade biológica, eles adoram usar essas palavras idiotas, né? Diversidade biológica, foi uma conferência realizada em Montreal, Canadá, aquele país simpático pra caramba, né? Que levou ao Acordo Internacional para proteger 30% da terra e dos oceanos até 2030. Gente, 2030, daqui 5 anos, como é que nós já vamos recuar 30%? No caso do Brasil, já tem 66% imobilizado. Mas veja só o resto do mundo. Será que o resto do mundo, em 5 anos, vai imobilizar 30% da terra e dos oceanos? E detalhe que eu sempre falo, e eles deixam isso bastante nebuloso, é que tipo de terra, que tipo de parte dos oceanos? Uma hora eles falam que é a parte costeira, mas será que não é mais? Então é propositalmente deixado isso de forma nebulosa. Em alguns lugares eles definem qual é a área, outros eles não vão definir. E continua lá. E a adoção do Common Montreal Global Marco da Biodiversidade. Então tem aí sempre os acordos internacionais, as burocracias. E vai ter muito, tá? Vai ter muito. Esse aqui é um dos mapas desse relatório ridículo. Então, percentagem de cobertura de países e sub-regiões com áreas protegidas e outras medidas eficazes de conservação. Deve ser algum tipo de outro tipo de extorsão, né? Que é uma coisa que eles fazem muito, principalmente no Brasil. E aí, de agosto de 2024, a cobertura é mostrada para o domínio terrestre com bacias hidrográficas e domínio marinho. Então, você vê aqui que o Brasil já está dos 30% para mais. Então, aqui são as propostas, tá, pessoal? As propostas. Vocês vão ver que lugares oceânicos os caras estão 30% para mais também. Olha, a Austrália, então, meu Deus, os caras também pegaram todo o oceano, pegaram a Austrália inteira e colocaram aqui entre os 17 e 30. Nós já estamos acima dos 30. E você vê que outros lugares do mundo não têm essa mesma equiparação. Aí você fala assim, mas a Groenlândia tem. Puxa vida, a Groenlândia, realmente eu posso comparar a Groenlândia com a Amazônia? Onde será que tem mais biodiversidade? Onde será que tem mais recursos importantes, né, dentro do escopo de biodiversidade? Tem outros países, mas você vai ver lá, a maior parte é deserto. Coisa. Agora vamos para um outro mapa, que é esse daqui, que é a percentagem de cobertura das áreas protegidas com avaliações de eficácia de gestão em nível nacional. Ou seja,
o que de fato está acontecendo. Aí vocês veem que o Brasil está lá dentro dos 30%, 60%. Agora você não vai ver outros países tanto dentro disso daí, não. E o que, que é a eficácia de gestão em nível nacional? É realmente a eficiência que o Estado massacra o cidadão, massacra as forças produtivas dentro do país. Processo de extorsão que nós temos de vários entes do Estado. É o que está acontecendo. Então, o Brasil realmente é o que mais consegue extorquir aí o cidadão e as forças produtivas. E aí tem aqui, né, o medidor que saiu no relatório de 2024, as áreas terrestres, quanto que eles já conseguiram pegar, 17,6%, e as áreas marinhas e costeiras, por isso que eu falo, é sempre muito nebuloso, já com 8,4%. Também os oceanos são muito maiores, tem que lembrar disso, que o porcentagem aqui disfarça o tamanho das áreas reais. Eu acho interessante que eles colocam lá o target, como se fosse um alvo militar. É interessante, essas conversinhas que eles colocam, é bem interessante. Agora, vem a pergunta, né, crucial dessa apresentação, como tem outras também. Mas vocês acham que realmente isso aqui é o suficiente para eles se satisfazerem nessa megalomania de adorar planeta, de odiar a humanidade e querer concentrá-la cada vez mais dentro de cidades prisão? Você acha que realmente isso daqui é o suficiente? Pois é, então vocês acham que fazendo essas concessões que o Estado faz em dar os seus territórios, eles vão realmente parar nos 30%? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Olhem as fontes altamente científicas desse mapa. Como todo o relatório, que é um grande lixo, você vai olhar lá, calculado pelo Map of Life. Então, uma ONG, em associação com outro tipo de instituição, também como ONG, e uma terceira que se chama Half Earth Project. Half Earth Project, metade da Terra, projeto da metade da Terra. Opa! O projeto Half Earth da Fundação E.O. Wilson para a biodiversidade é um programa que visa proteger metade da Terra para preservar a biodiversidade global. Então, eles já estão dizendo que eles vão avançar muito mais. Quando você der 50, eles vão querer 75, 80 e assim vai. O projeto propõe que, para garantir a existência das espécies e ecossistemas, olha só, isso nunca aconteceu na história do planeta, agora os caras acham que tem que fazer isso, é necessário reservar uma parte significativa do planeta para a natureza, livres de atividades humanas. São eles que estão falando, livres de atividades humanas. Não queremos humanos lá. Então, o projeto Half Earth visa proteger metade da Terra. O projeto busca que 50% da superfície terrestre sejam protegidos como áreas naturais. Então, os 30% agora que estão fazendo já vão tirar as pessoas de lá. Preservar a biodiversidade, a proteção de metade da Terra visa garantir a sobrevivência de espécies e a estabilidade dos ecossistemas, como realmente estivesse tudo ruindo, como se a gente soubesse exatamente quais são os estados dos ecossistemas, que é uma outra fraude a ser discutida. Inspirar ações coletivas. Olha lá, o projeto busca inspirar ações em grande escala para proteger a natureza, envolvendo governos, organizações, aqui estão todos os corruptos, ONGs e tudo mais que vão surgindo por aí, como a gente mostrou nesse relatório, e indivíduos. Sempre tem que levar as coisas à condição de indivíduo. Quanto que você usa de carbono, quanto que você usa da natureza, está tendo assim contabilizado em cima das pessoas aqui. Não proteger a natureza, mas nenhuma menção de proteger a humanidade. Percebam isso. Aqui é claramente uma afronta a Gênesis 1, 28 e 29, e depois vocês podem ver quais são as consequências de se juntar todas as pessoas num lugar só, em Gênesis 11, de 5 a 9. Como é que vamos preservar a natureza em grande escala se desconhecemos a imensa maioria dos processos naturais, a quantidade de espécies e o padrão que elas apresentam? Pergunta aí que o meu querido professor Leomir Tesser, colega nosso, sempre deixa explícito. A gente nem sabe tudo que está aí, inclusive nós temos detalhes sobre essas informações de 10 a 15 anos atrás, quando o IPBES estava para surgir, que eles não sabiam nem quantificar quais eram as espécies.
e muito menos como elas se entrelaçavam com o meio. Nós não temos a menor ideia dessas coisas, mas já estamos dizendo que temos que tomar todas as atitudes. Por isso que eu falo, isso não é ciência. Isso aí é uma outra coisa, isso não é ciência. Trata-se apenas de um florear político do controle global, travestido de preocupações sobre a preservação ambiental. E não vai embora, porque nas nossas conclusões agora nós vamos ter coisas bem pesadas sobre esse assunto. Quais são as consequências disso? Gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Célia e o Joselito, que fizeram contribuições no Vaquinha, ao Celso, a Marina e a Maria Tereza, que fizeram contribuições no Nossa Caixa, ao pessoal do Apoia-se, a Amanda, o Edmundo, a Elci, a Eliane Bonotto, a Eliane Santos, o Everaldo, o José Luiz, a Lúcia, a Michele, o Nelson, o Nilce e a Roberta, e ao Marcelo Victor e ao Ronald, que estão agora a sair. Meu muito obrigado por todos vocês. Lembrando que eu estou sempre orando por todos. Agradecimento especial ao Dr. Roberto Zabalos e aos nossos colegas que sempre mandam materiais aqui para a gente poder avaliar e fazer vídeo. E você, pai, que quer iniciar os seus filhos no estudo da palavra, a Bíblia em quadrinhos. Comprando no link abaixo, você ajuda as atividades do nosso canal. Vamos então para as nossas conclusões do vídeo de hoje. Um dos objetivos é acelerar a implementação do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 14 da Agenda 2030 das Nações Unidas, que trata da vida na água. Olha lá que bonitinho, né? Você fica tão meigo com isso. Durante as conferências, chefes de Estado, agências da ONU, centros de pesquisa, ou seja, as universidades e organizações da sociedade civil devem, então veja só, já tem agora a obrigação. Antes eles estão falando que as coisas podem ser boas para a natureza, e agora nós já temos que implementar, então devem, tá lá, acelerar a implementação, devem adotar o Plano de Ação Oceânica de Nice, ou seja, mais uma burocracia internacional. Documento internacional com metas para reduzir a poluição marinha, ampliar áreas protegidas, combater a acidificação dos oceanos e promover uma economia azul. Então vamos por partes aqui nessa palhaçada imensa, gigantesca. Documento internacional que fala que quer reduzir a poluição marinha. Quando eles falam que vai reduzir a poluição marinha, é o carro-chefe, lembre-se, eles sempre colocam uma coisa altruísta, linda, maravilhosa, para as pessoas ficarem doídas sobre esse assunto. Porque qualquer coisa que você seja contra, além dessas coisas, eles vão jogar na sua cara que você, então, é contra reduzir a poluição marinha. Não, você é contra todas as outras coisas que estão além, mas eles já vão jogar isso aqui na sua cara. Por isso que eu estou colocando aqui primeira coisa, porque é o que eles escrevem. Eles sempre escrevem, isso aqui é um texto copiado. Então, reduzir a poluição marinha vem como carro-chefe para já denegrir você que quer resistir a essas coisas, que você quer discutir esses assuntos. Então você já é acusado que você não quer reduzir a poluição marinha. Mas você causou poluição marinha? Claro que não. Então, ampliar as áreas protegidas é o segundo, vejam só. Então, imobilizar grandes áreas oceânicas e costeiras do planeta Terra. Pôr na mão dessa gente vagabunda. Combater a acidificação dos oceanos. Essa gente toda que trabalha com oceanografia, que fala uma idiotice dessa, tem que jogar o diploma fora. Já falei 1000 vezes isso. Os oceanos são básicos, eles não mudam disso, eles mudam dentro da escala dos básicos, das bases, nunca tornam-se ácidas, né? São sempre nas bases. Então, os oceanos não estão acidificando. O CO2, a quantidade de CO2 dissolvido na água do mar, o gás, é inversamente proporcional à temperatura. Então, se as águas estão quentes, o CO2 sai de lá. Então, não tem como acidificar os oceanos com CO2 lá dentro, porque ele está ligado diretamente à temperatura. Já falamos isso muitas vezes. Então, os caras simplesmente então jogaram tudo que se sabe de estudos no lixo, né? E vão inventar um monte de idiotice, mas nós estamos cansados já disso. E vem lá promover uma economia azul, como a gente sempre fala, aí está a cereja do bolo, que eu faço todos esses problemas para promover o que nós queremos que seja aprovado como economia azul, né? Antes a economia verde, agora é chamada economia azul. Essas linguagens lindas, maravilhosas. E aí você envolve os calhordas todos, né? Então, quando você faz uma obrigação, então você pega lá gente, por exemplo, do Ministério Público para extorquir
quem não segue. Aqui no Brasil é assim. Em outros países usam legislações. Aqui já tem isso, o método de distorção, pelo menos o pessoal do ambiental, a gente já sabe que é assim. E os centros de pesquisa e organizações da sociedade civil estão intimamente ligados. Os centros de pesquisa já são o quê? As próprias universidades. Agora, para piorar, você tem organizações civis que são montadas com gente das universidades. Isso aqui, por exemplo, no Brasil, né, criando aí institutos sobre oceanos aqui no Brasil. Aí você vai lá, ler quem são os caras que estão lá dentro, são os mesmos caras que estão dentro dos centros de pesquisa. Mas como pode isso? Aí você vai ver, é uma organização civil sem fins lucrativos, é sem fins lucrativos, mas recebe dinheiro do governo. Uma brasileira aqui recebeu quase 10 milhões. E os caras são sempre os mesmos. Então, são sempre a lista de nomes são sempre os mesmos, os centros de pesquisa estão em todas as entidades, estão em outras ONGs, têm as suas próprias ONGs, eu não sei quando que esses caras trabalham. Alô, Ministério Público, para isso vocês fecham os olhos? Para isso vocês fecham os olhos? Porque se os caras têm contrato com a universidade e têm que trabalhar lá em regime integral, como é que eles têm essas atividades todas externas? Ah, é para um bem? Ah, pode? Ah, legalmente pode? Isso é uma imoralidade de um tamanho gigantesco. E se os próximos políticos não tomarem a atitude, né, vocês colocam palhaçada, não tomarem a atitude de definir isso daqui, cara, você quer trabalhar para a ONG, você quer ter a sua organização civil sem fins lucrativos, então você vai trabalhar lá. Aqui na universidade você não trabalha mais, tem que ser assim. E uma coisa que a gente está sempre falando é que essas organizações de sociedade civil, que são esses próprios cientistas, eles é que vão definir quais são as empresas. Olha que interessante isso. Continuando. Trata-se simplesmente de entreguismo disfarçado de proteção ambiental, onde as riquezas dos países vão sendo internacionalizadas a olhos vistos de seus cidadãos. Cria-se inicialmente, então, uma soberania cinza sobre as áreas que serão exploradas, sim, pelas empresas que os membros corruptos dessas tais sociedades civis de cientistas decidirem, que estão, então, aptos para fazer esse serviço dentro do falso desenvolvimento sustentável, ou seja, cumprindo a Agenda 2030. Em outras palavras, esses caras que estão dentro, que montam essas ONGs, que estão dentro de universidades, eles então vão escolher as empresas que seguem a sua cartilha, vão dar o aval, entendeu? A justificativa, a legitimidade para esses caras para explorarem. E isso passa batido. Isso é uma imoralidade gigantesca. Gigantesca. Aí os caras vão dizer: não, nós estamos aí salvando o planeta, salvando o planeta. Então veja só, quando você abre uma sociedade civil dessa, além de governos colocarem dinheiro, instituições, fundações podem colocar dinheiro. Cadê? Como é que você vai ver isso aí? Ainda mais aqui no Brasil. E passa batido. Passa batido. Passa batido como ciência, né? Como nome, que não sei o quê, qual da universidade e tal. As fraudes gigantescas. E nós estamos aí perdendo soberania. E foi o que aconteceu. Agora, dia 9 de junho de 2025, o atual governo do Brasil acabou de comprometer voluntariamente 30% da nossa Amazônia Azul sem a devida contrapartida real de outros países. Como diria lá a ministra interplanetária, nosso protagonismo. Esse é o protagonismo da entrega dos nossos recursos, da entrega da nossa soberania. Isso passa batido. Agora é interessante, para fechar aqui o nosso vídeo de hoje, que o Brasil pleiteou dominar, além das 200 milhas náuticas, que vai mais de 380 quilômetros, do seu oceano costeiro, alcançando aí 350 milhas náuticas, que é a chamada Zona Econômica Exclusiva Estendida. A ONU e os demais órgãos internacionais, a UNCLOS, reconheceram esse direito ao Brasil. A ONU toma de volta pelo IPCCO e pelo IPBES para dá-los, no futuro, às empresas sustentáveis indicadas por essas ONGs. Perceberam como é lindo e maravilhoso o negócio? Eles dão para um país que é um lixo,
né? Nosso país, então, é só gente corrupta, que não está nem um pouco preocupada com nada da nação, não tem nenhum patriotismo, então nem aí, nacionalismo dos caras é zero, eles são todos corruptos e vendidos. Então a ONU fala, pô, aqui é o melhor lugar para a gente falar, ok, porque a gente vai tomar isso de volta de uma outra maneira. Então, quando a gente se vangloria de alguma coisa que o Brasil conquistou, não conquistou para o Brasil, não, gente. Conquistou para essa gente aí dar a chancela para passar para empresas, para os dominadores globais tomarem conta. E isso acontece ao mesmo tempo que o Brasil está rifando aí o seu petróleo equatorial. É para pelo menos a gente começar a ficar esperto com essas situações, essas condições. Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês a minha percepção de tudo isso e esse alerta, porque tudo passa, ninguém entende, né? Como o Brasil seja protagonista de entregar 30% da Amazônia Azul, acabou de conquistar e já está entregando. Não, vamos imobilizar santuários ecológicos marinhos. Eu odeio essa palavra, né? É um ode, né? Uma ode para Gaia, todas essas coisas. Você não pode ir lá sem um técnico, sem não sei o quê. Meu Deus, é o sacerdote, né? O cara que vai lá é o sacerdote, só pode ser assim. Mas nós estamos trazendo esses alertas, porque cada vez mais as pessoas estão preocupadas, os políticos estão preocupados com coisinhas mínimas e não estão entendendo coisas muito piores. Então, nós temos aí reforma tributária que vai destruir o Brasil, entrega descarada do nosso patrimônio, redução de áreas agrícolas, ataque à soberania é constante e nós não temos ninguém defendendo isso. Ninguém. Então, nós estamos aqui fazendo mais uma vez um alerta, mostrando o quanto membros de academia, isso é global, isso acontece no mundo inteiro e no Brasil também não é mais exceção. Né? Está cada vez mais ficando escancarado isso a olhos vistos. Você vai na internet e procura, você acha, no caso de oceanos, aí rapidamente você acha institutos montados aí com gente, e é sempre os mesmos caras, são sempre os mesmos caras, o nego está dentro do IPCC, está dentro disso aqui, está dentro dessa ONG, está trabalhando para outra ONG fazendo um relatório, são sempre os mesmos caras. E quando você fala, você denuncia, você é um calhorda, porque você está mostrando um negócio que. Certo? É absurdo, mas nós temos que mostrar, não tem jeito. Não tem jeito, tem que mostrar para as pessoas o quanto essa gente não está aí pensando em absolutamente nada da nação. Não está mesmo. Estão só pensando nos seus bolsos e entregando aí a nossa soberania para todos. Então me desculpem aqui o desabafo, né? Foi um trabalho aqui feito nesses últimos dias que realmente irrita a gente quando a gente vê que não tem ninguém pensando na soberania, ninguém está pensando no Brasil e estão entregando tudo. Esse desgoverno, então, é uma piada, uma porcaria, não faz absolutamente nada. Nós estamos trazendo aqui o nosso alerta mais uma vez. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Considere você também ser um patrocinador do nosso trabalho. Nós temos aí os meios que as pessoas podem contribuir, porque isso aqui realmente dá bastante trabalho de fazer, bastante pesquisa, e somos poucas as pessoas aí que estão aí ajudando o nosso trabalho. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!